queremos saudar-vos com a paz do Senhor. Amém? Estou bastante alegre por estar aqui. Tenho que agradecer a Deus por esta oportunidade que vocês me dão de estar aqui e participar nesta festa abençoada. O pastor Capoepo, conforme disse, e eu faço das palavras deles minha, porque ele é um amigo, é uma pessoa que essa conexão, né, me fez crescer muito e há coisas que não tem como explicar. Não tem como explicar. E quando ele fala é uma ordem. É uma ordem. Essa semana nós estamos lá na igreja com a conferência. Essa é a semana dos centros fazerem as conferências antes da municipal. E ele teve uma conversa comigo e convidou-me para estar aqui. E eu não fiz um grande sacrifício para isso. Eu vi mesmo. Não é um grande sacrifício, porque ele tem sido uma bênção também quando é chamado para nos ajudar lá em alguma coisa. Ele está sempre pronto para ministrar uma palavra. E eu estou aqui para partilhar convosco a palavra de Deus e contribuir em alguma coisa para melhor servirmos a Deus. Porque o tema é aliciante, é obreiro saudável, igreja saudável. Mas vamos ler a Bíblia. Fique de pé só para lermos a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Na verdade vou ler duas passagens, ou dois capítulos dentro do Timóteo, mas gostava de ler aqui primeiro o capítulo 2, versículo 15. Mas este texto vamos ler todos. Primeira carta. Não, vamos ler o capítulo 4. Desculpa, irmão. Vamos ler primeiro o capítulo 4, versículo 13 a 16. Depois todos nós vamos ler a segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Eu estarei lendo a primeira carta, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, de 13 a 16, diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. É muito importante isso, esse versículo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso também é muito importante, se salvar e salvar os outros. Capítulo 2 de segunda carta de Timóteo, versículo 15. Vamos ler todos. 1, 2, 3. Toma o teu assento. Muito obrigado. Querido Pai que estás no céu, Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concede de estar aqui para podermos falar das tuas grandezas. Espírito Santo, ajuda-nos a pregar, ajuda-nos a exaltar, ajuda-nos a falar do teu amor, convence cada um de nós a andar alinhado com a tua palavra. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos procurar dentro desta ideia, obreiros saudável, igreja saudável. Dentro desta ideia, nós vamos discorrer a nossa mensagem. Vamos observar aqui na segunda carta, Paulo trazendo uma palavra para Timóteo. Timóteo, que era um jovem pastor que foi formado no ministério de Paulo. E nesta igreja que Timóteo passou a pastorear, era uma igreja que Paulo já pastoreou durante um tempo. E ele deixa Timóteo para dar continuidade do trabalho pastoral.
mas Timóteo era jovem. E nesta igreja tinha muitas pessoas de idade e provavelmente, aparentemente, pessoas que tinham condições de serem os líderes principais desta igreja. Porque muitas das vezes nós olhamos para certas pessoas, certos líderes, e achamos que eles não têm capacidade, achamos que eles não estão em condições para ficar naquela posição, e muitas das vezes criamos muitas situações que venha de que maneira atrapalhar o trabalho, porque a pessoa que atrapalha o trabalho para mostrar que quem está à frente está mal, mas ele que está a fazer de propósito para trazer uma ilustração nas pessoas que ele está mal. Então é importante nós tomarmos boa nota nisso, porque a liderança, quando Deus levanta alguém, ele não olha para o tempo da igreja, ele não olha para o tamanho da pessoa, ele não olha para aquilo que é óbvio. Deus, ele sempre trabalha da maneira dele, do jeito dele. Quer dizer, é só olhar na Bíblia e nós vamos ver que Deus nunca seguiu regras para ele poder levantar um obreiro, uma obreira para servir a ele. Exemplo muito o exemplo que todos nós gostamos é de Davi. Naquela cultura não era possível. Vocês vão entender que até o profeta errou. Até o profeta errou na escolha, porque ele estava a trabalhar também um pouco com a cultura, com aquilo que é óbvio, com aquilo que é o normal, que é Deus levantar o primeiro filho, se o primeiro não der, vai o segundo, se o segundo não der, vem o terceiro, e se o terceiro não der, não dá mais ninguém. Era assim. Era assim, por isso é que aí você vai ouvir os nomes, chama o primeiro nome, o segundo nome, depois você vai ver o próximo, porque o resto mesmo é o resto. Tanto mais que quando perguntaram se não falta ninguém, nem o nome chamaram, falaram falta o menor. Quer dizer, não adianta perguntar, porque, quer dizer, se esse não deu, aquele não vai dar. Isto é o pensamento do homem, mas Deus vê sempre o contrário. Deus não vê como o homem vê, e é a resposta que foi dito a Samuel. Deus, ele não olha para a aparência, ele olha além daquilo que é aparente. E ali é levantado Davi. Davi é levantado, é ungido, e todos tiveram que engolir Davi. É muito duro para aqueles mais velhos de Davi, os que estão à frente de Davi, que estavam habituados a comer sem Davi, que estavam habituados a comer tudo e não deixar nada. Porque a cultura era assim, o mais velho pode, desfaz, o menor tem que, sim, não é? O menor, quando chega, se não está nenhum mais velho lá, ele não pode servir, tem que esperar todos chegar, ele não pode senão apanhar. E naquele dia era um dia de Davi. Ninguém come, ninguém senta à mesa sem ele chegar. E todos tiveram que esperar para almoçar quando Davi chegou. É uma coisa estranha que até quase que iam matar Davi. E quando Davi foi levar a comida, disseram: você é muito assanhado, naquele dia já nos fez demorar a almoçar. Bem, mas é assim. Então, irmão, eu estou aqui a fazer essa introdução para mostrar nos irmãos que Deus, ele sempre trabalha do seu jeito e da sua maneira. E quando Deus levanta alguém, ele vai patrocinar a chamada desta pessoa. Timóteo foi levantado para ser o pastor daquela igreja e não era negociável isso. Opiniões de ninguém ia mudar isso. Timóteo era o pastor, mas é verdade que Timóteo era jovem e até certo ponto sentiu um pouco, logo eu. E às vezes, quando ele se apresentava, tinha algumas dificuldades de vincar a sua autoridade, de fazer o trabalho como tem que ser feito. Ele ficava assim muito preocupado. E muitas das vezes acontece conosco. Quando você é chamado a fazer um trabalho, e é assim, o trabalho do Senhor é um trabalho de muita responsabilidade. Quando você é chamado a fazer o trabalho do Senhor, e quando tem pessoa que, líderes, né, estão a te liderar, imagina que você está a pregar, o pastor Capopo entra. Você estava a pensar que ele não ia vir e você, ele entrou, meu Deus, agora, e você quase fica embrulhado com a situação e erra, né? Estavas a fazer tudo bem, mas o medo e o peso da responsabilidade aumentou e Timóteo estava a ter essa situação. E Paulo se apercebeu que Timóteo, mesmo sabendo fazer o trabalho, não estava
a dar essa demonstração enquanto ele fazia o trabalho. Então Paulo teve que sustentar o ministério de Timóteo escrevendo carta, dizendo: Timóteo, você tem potencial. Quando se apresentar perante Deus e perante as pessoas, quando você tiver que fazer o trabalho, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Procura apresentar-te a Deus. Saiba que o trabalho que você está a fazer é diante de Deus. Primeiro, luta, ora, procura fazer maneira que Deus aprove o teu trabalho. E quando Deus aprova o teu trabalho, não importa o que os outros acham. Você não se preocupa com os que te ouvem se vão gostar ou não vão gostar. Se você tiver certeza que Deus é que te entregou aquilo, entrega com firmeza e autoridade. Porque há muita mentira falando com autoridade e parece verdade. Há muita verdade falando com frieza, parece mentira. Nós, os obreiros, é que fizemos as pessoas pensar que o que nós estamos a pregar e fazer não tem consistência. Então, quando você tiver que falar uma verdade de Deus, fala com firmeza, fala com autoridade, faça com que as pessoas saibam que aquilo é mesmo verdade. Se você tiver que pregar que Jesus cura, prega com firmeza. Não diga: bem, ele cura, embora ele nunca curou ninguém que eu orei, mas não faça isso, senão você será um obreiro doente a transmitir doença na igreja. E a nova aliança não precisa de obreiros que têm doença espiritual contagiosa. Nós queremos obreiro que tem saúde que contagia. Uma alegria verdadeira, contagiante. Você olha para algumas pessoas, mesmo que você não queira, eles te contagiam. E é isto que nós queremos. E Paulo está aqui a afirmar na vida de Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Você tem que procurar ser aprovado por Deus. Tem que fazer alguma coisa. Tem que sair do teu cantinho de conforto. Tem que fazer. Você tem que fazer mais do que você tem feito. Porque nós temos o nosso canto para nos encher, para depois fazermos o trabalho. Mateus capítulo 4, versículo 6, se a memória não falha, diz que quando orar, entra no teu quarto, busca, ora e vai fazendo. Faça o teu trabalho no quarto com porta fechada em secreto. Mas Deus Todo-Poderoso vai te recompensar publicamente. Quando você se apresentar em público, Deus vai recompensar todo o trabalho que você fez em secreto. As pessoas vão olhar para ti e vão dar conta que você tem saúde espiritual. Amém? Bem, vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. É que quando você não se prepara bem, você passa vergonha. Obreiro que não se prepara, passa vergonha. E ele está a dizer: se apresenta a Deus como um obreiro aprovado, e você não vai passar vergonha. E o que vai fazer não passar vergonha é manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é conhecer rapidamente o Abacuque. Vamos abrir Abacuque. Já está. Não, isso não. Vamos abrir Sofonia. Já está, já consegui. Bem, isso é mais do que isto. Paulo está a dizer a Timóteo: saiba aplicar a palavra de Deus na tua vida. E em cada momento da tua vida que você tiver que enfrentar alguma coisa, saiba o que a Bíblia orienta acerca disto. Isso é manejar bem a palavra da verdade. O salmista diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi para não pecar, escondi para não pecar. Maneja bem a palavra da verdade, para não passar vergonha. E olhando para o texto, vamos olhar lá também, não tem como. Aliás, um dos princípios muito importantes para o obreiro: nunca leia, já comecei, nunca leia um texto no púlpito para pregar
Se você sabe que não vai tocar naquele versículo, não leia. Por que ler quando você prega? Por que ler 20 versículos se você só vai precisar de um? Só mesmo para dar trabalho nas pessoas? Bem, sempre que as pessoas te ouvirem a ler um texto bíblico, eles vão querer ouvir os versículos que você leu. Então você faz um trabalho de casa, prepara bem a tua mensagem em casa e só lê os versículos que vais precisar quando vais ensinar, quando vais pregar. Por isso é que eu vou ter que falar um pouco desses versículos. Senão isso chama-se pecado teológico. Ler versículo sem falar do versículo entristece o versículo. É uma ignorância total ao versículo. E nós lemos aqui o versículo 13, sempre orientação a quem? Orientação de Paulo a quem? A Timóteo. Timóteo tem que ter saúde. E Paulo está a dar a receita para que Timóteo tenha saúde espiritual. Todo obreiro tem que conhecer qual é a receita para ter saúde espiritual. Porque um obreiro saudável é produtivo. Um obreiro saudável, ele traz saúde na igreja. Um obreiro saudável, ele prega e a mensagem fica na mente de quem lhe ouve 6 meses no mínimo. Você não pode pregar uma mensagem que as pessoas esquecem quando saem da igreja. Você não pode usar o púlpito da igreja para desabafar e bifar. Tens problema em casa, não vem desabafar aqui, resolve os teus problemas em casa. Aliás, quando você tiver a enfrentar muitos problemas e tens que usar o púlpito, diga: pastor, eu não estou bem emocionalmente para aparecer ali no púlpito, porque querendo ou não, vais falar. Porque a boca fala o que está cheio. Quem vem no púlpito bifar os outros está na carne. Porque não se faz bife sem. E é uma carne com veia. Então o púlpito não é um lugar para desabafo, nem tampouco para expor a vida dos outros. O púlpito é para expor a palavra de Deus com autoridade, com poder. O púlpito é para trazer a mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está a trazer a receita para Timóteo. Diz: Timóteo, quer ter saúde espiritual? Olha, aqui alguns conselhos. Persiste em ler. Leia, Timóteo. Leia. Leia qualquer coisa. Não, aqui ele está lhe falando para ler as escrituras. Leia. Há quem diz que para você crescer na vida em todas as áreas, no mínimo, você tem que ler por ano 30 livros. Por ano. 30 livros. E eu um dos dias fiquei assim a rir, porque a Bíblia tem quantos livros? Então eu só preciso ler por ano a Bíblia. Já li 2 vezes mais do que o mínimo que se exige para ter saúde espiritual. Bem, agora um obreiro que nunca leu a Bíblia, bem, eu nunca leu a Bíblia toda, uma vez na vida. Bem, não sei como é que essa pessoa é obreiro. Não sei como é que ficou obreiro. Mas vamos lá. Paulo está dizendo: Timóteo, persiste em ler. Lê sempre, lê sempre, lê sempre, lê sempre, lê sempre. Nunca deixa de ler. Lê, 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 lê. É uma receita para ter saúde espiritual. E ele diz que quando você persiste em ler, terás sempre alguma coisa para exortar. Irmão, vem dar uma exortação. Cooperador, obreiro, ministro, vem cá dar uma palavra. Me apanharam desprevenido. Ainda chega no púlpito e ainda diz: irmão, eu até, bem, eu vou só já pregar por pregar, porque pronto, não posso negar, porque me apanharam desprevenido. E depois, irmão, aqui não é para dar desculpa, errar, rua. Ou diz não, ou vem e exalta. Quando eu não tenho para exortar, significa que eu não leio. Porque sempre que você lê, terás sempre alguma coisa para exortar. Oh, aleluia. Deus vai te dar sempre a palavra na hora certa e no momento. Não diga isso.
Não só terás algo para exortar, mas terás algo para quê? Ensinar. Está aqui. Paulo dizer, o segredo, Timóteo, é só ler. Lendo, vais ter coisa para exortar, vais ter ensinamento. Lê, porque tudo que você vai ensinar está ali onde você precisa ler. Nós lemos tanta coisa sobre o Evangelho e não lemos o Evangelho. E isso às vezes complica. Por isso é que algumas pessoas, até as ilustrações, é o blaster. Um dia vi um pastor a pregar, por exemplo, estava a ver um filme. Sempre que eu vejo aquele mais velho a pregar, os exemplos é no filme. O artista, o bandido. Bandido é. Bem, as coisas que nos rodeiam, as coisas que estão em volta de nós, vai aparecer quando não é para aparecer. Se você lê a Bíblia, os exemplos vão ser bíblicos. Se você tem saúde espiritual, o teu testemunho vai trazer saúde espiritual. É isto que Deus quer. Por isso, ele no 14 vai dizer que você tem um dom. E não ler, e não ter nada para exaltar e ensinar, você está a desprezar o dom que há em ti. Você tem alguma coisa, o dom. Mas esse dom precisa ser sustentado na leitura da palavra. Para que o dom seja evidente quando você exalta, quando você ensina. Senão não adianta, irmão. Não adianta dizer que você é e na prática você não faz o que você diz que você é. E ele diz, medita nessas coisas. Fica atento nessas coisas. Medita nessas coisas. Ocupa-te nelas. Se ocupa nelas. Qual coisa? Leitura, exortação, ensino. Se ocupa nessas coisas. Medita nessas coisas e se ocupa. Se ocupa e medita como você queira. Para que, quando eu me ocupo nessas coisas e medito nessas coisas, o Paulo está a dizer, o teu aproveitamento será manifesto. Quer dizer, todos que te ouvirem vão mesmo dar conta que, cara, esse homem aqui está mesmo com saúde. Porque quem tem saúde espiritual não precisa inventar. Às vezes, os pregadores inventam cada coisa. É falta de saúde. Esses pregadores que vivem complicando o povo não têm saúde espiritual. Um dia fui a uma província participar numa conferência onde eu também tive a graça de ministrar, e tinha lá um irmão, um pastor que dizem que tinha estudado muita teologia e tal. O homem chegou lá, meus amados irmãos, muito grego, hebraico, e tinha bastante senhoras já idosas, com aqueles lenços, aquelas tias bem humildes ali, ali numa aldeia onde estávamos lá acantonados. E ele olhou para as mamães e perguntou, entenderam o que eu disse? As mamães falaram, a única coisa que tem uma mais velha bem atrevida, disse, a única coisa que entendemos é quando o pastor disse Adão e Eva, o resto, não sei. Por quê? Porque muita etimologicamente, irmão, o evangelho é simples. O evangelho é arroz com feijão, sem cispe, chouriço de sangue e essas outras coisas. Arroz com feijão, sem confusão. E alimenta. Tem ferro. Bem. O aproveitamento será manifesto. O pregador é um elemento, o ensinador, o pregador é alguém que Deus levantou para facilitar. Ou seja, ele é o facilitador. Ele vai trazer uma compreensão clara das coisas. Ele não vem para complicar. E Paulo está dizendo, o teu aproveitamento vai ser manifesto a todos. Todos vão reconhecer que você tem algo de Deus. Que você tem saúde espiritual. O povo sabe ver, dá conta. Por isso é que há obreiro, foi lá alguém lá da nossa igreja e pregou e transpirou, o pessoal ficou assim. Ele disse, irmão, vocês estão fracos, não dão glória a Deus, aleluia. Começou a obrigar o povo a dar glória a Deus. E esses aqui também são pregadores que estão doentes. Porque quando você está a fazer o trabalho da melhor maneira, as pessoas sentem
E cada um vai dar glória quando ele próprio achar que tem que dar glória. Não precisa, levanta a mão, fica de pé, começa a pular, faz isso. Não precisa. Quem tem saúde espiritual, ele contagia toda a gente. Aleluia. E o versículo 16 diz que tenha cuidado de ti mesmo. É muito importante. Mais do que você chegar num púlpito para pregar, você tem que cuidar da tua vida antes do púlpito. As pregações começam fora do púlpito e continuam no púlpito. Cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Fazendo isto, te salvarás a ti e os outros. Temos que salvar os outros e a nós. E para isso eu tenho que me cuidar e cuidar da doutrina. A minha vida o meu testemunho tem que pregar mais alto do que as minhas pregações. Você não pode subir num púlpito e a tua mulher se estiver no culto, os teus filhos se estiver no culto, eles vão dizer, quer dizer, só falta dizer, papá, sai daí, papá. Deixa lá de mentir os outros, papá. Quer dizer, você olha para a cara do filho e olha para a cara da mulher, é tipo chupar o limão. Uns até para evitar problemas já nem andam com a mulher. A mulher vai descobrir os segredos. Então mulher, eu estou a sair, venham já. Nunca, eu também quero ir, fica, pá. E olhando para todas essas coisas, preciso dizer aos irmãos. Trazer saúde na igreja para quem usa o púlpito exige conhecer algumas coisas, principalmente técnica, não é? Algumas técnicas de arrumar as coisas, porque é preciso ter essa arte, e isto treina-se, a arte de preparar bem as coisas. E o segredo de nós trazer uma ministração, um ensinamento bem feito, algo que possa alimentar as pessoas, está na organização, a estruturação da mensagem. E nós, conforme disse o pastor Gil, vamos trazer aqui uma luz sobre esses 3 tipos de sermão. A pessoa que prega, mas não sabe que tipo de pregação ele fez. Pregam bem, tem uma boa estrutura. A mensagem tem o texto, tem o tema, desenvolveu, a parte do desenvolvimento, conclusão, uma boa mensagem. Mas se alguém lhe questionar que tipo de mensagem você pregou, ele não sabe. E neste encontro podemos falar um pouco disto. Existem vários tipos de mensagem, de sermões, ou de sermão. Mas os mais usuais nesse mundo da pregação são 3, que é o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Sermão temático é um tipo de sermão que é baseado num versículo apenas. Um dia eu fui a um dos países, a convite aqui, nossos vizinhos, e tinha lá alguns pregadores também daqui de Luanda. E um dos pregadores, éramos vários preleitores, e um dos pregadores chegou e saúde os irmãos com a paz do Senhor. Muito famoso esse pregador. E ele disse, olha, eu vou trazer uma mensagem temática. E eu fiquei, amém, glória a Deus. Leu um versículo, mas a mensagem que ele trouxe, não sei se é que, mas de temática não tinha lá nada. Porque apesar, o fato de eu ler um versículo não significa que a mensagem é temática. Agora é importante essa particularidade. O sermão temático, ou um tipo de homilia ou pregação, depende como você queira, ela é temático, primeiro, porque ele é baseado num versículo. Segundo, porque o tema dirige a mensagem. Por isso é que ele é temático. As divisões da mensagem, ela é tirada do tema. Eu não preciso muito do versículo, não preciso quase do versículo. Mas há um princípio quando eu vou pregar, leio um versículo, apesar de eu não explorar o versículo para dividir a minha mensagem, mas eu preciso falar um pouco do versículo.
Não é só ler o versículo, fechou e foi. Não, tem que falar um pouco do versículo. E eu separei aqui cada tipo um exemplo, não é? E vamos lá, vou ver aqui na página 51, um exemplo do sermão temático. E este livro, eu pensei muito nessa situação, porque nós temos a graça de dar aula no Instituto Bíblico, e uma das coisas que eu fui descobrindo ao longo desse tempo no Instituto Bíblico é muita dificuldade dos alunos e mesmo também do professor, porque há muitos que já terminaram, mas tem muita dificuldade, você não consegue ler ou pegar um esboço dele e pregar. E as pessoas, quando sabem organizar bem a mensagem, se você deixar perder o teu esboço, quem pegar o esboço pode pregar, quando está bem organizado. Se não tiver bem organizado, e eu, ao longo desse tempo, descobri essa lacuna e, pela graça de Deus, escrevemos este livro para tentar ajudar os irmãos sobre isto. Tanto mais que eu falo do sermão temático aqui e dou 40 exemplos de mensagens temáticas. Falo um pouco do temático e dou 40 exemplos de como preparar uma mensagem temática. E eu disse aos irmãos que o sermão temático é o tema que dirige, o que importa ali é o tema. O tema é muito importante. Tem que haver, e eu preciso explicar isso com clareza aos irmãos, tem que, quando você vai dar as divisões do sermão, na divisão tem que ter algo do tema. Eu acho que fica mais claro assim. Tem que ter algo do tema na divisão. Por isso é que ela é temática. Como é que você vai me dizer que a minha mensagem é temática e você escolheu as suas divisões, eu não consigo ver o tema nas divisões? Por exemplo, eu selecionei aqui dos 40, um exemplo. Uma mensagem temática. O tema que eu escolhi, o texto que eu escolhi é o Romanos 6:23, muito conhecido. Diz que o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida. O tema dessa mensagem é dons que operam na igreja. É um bocado estranho, mas dons que operam na igreja. Veja na introdução, temos aqui a introdução. O trecho da Bíblia que lemos mostra que o dom gratuito de Deus, Jesus Cristo, trouxe para os homens a esperança de viver a vida eterna. E a condição é recebê-lo como Salvador. Eu tenho que falar do texto. Então falei um pouco do texto. E aí eu continuo na introdução. Etimologicamente, a etimologia da palavra dom, tanto no hebraico como no grego, significa dádiva, ou ainda dar. Ninguém é proprietário dos dons. Todos os dons têm a origem em Deus. Nos é dado, nos é dado e também pode ser tirado. Quem tiver a graça de revelar algum dom deve ser humilde e aproveitar no máximo enquanto durar. Ok, aí fiz a introdução, mas agora veja as divisões. Primeiro ponto, eu não vou, é só por mão ter uma ideia. É claro que aqui tem os subpontos onde eu explico os pontos, mas aqui o primeiro ponto é dons naturais. O segundo ponto, dons espirituais. Terceiro ponto, dons ministeriais. Olha aí, dom. O tema é dons que operam na igreja. A divisão dons. Essa é a parte do tema que está da demonstração que a mensagem é o quê? Temática. Está na página 51. Ok? Dons naturais. Os irmãos sabem, alguns não sabem, mas outros sabem, que os dons estão divididos em 3 partes. Os dons naturais são vários. Todo dom vem de Deus. Dons naturais é o quê? Aqui, por exemplo, há irmãos que têm uma certa queda na música. Nunca passou numa escola. E ele já tem alguma queda da música. Algumas irmãs, eu conheço pessoas que cantam, fazem uma acrobacia aqui na voz, mas a irmã nunca passou numa aula de canto. Como é que é? É isso aí. Então, a pessoa que tem algo que nasceu com ele. Dons não, são vários, são muitos.
Há quem tem uma particularidade de arrumar as coisas. Quando chega na casa de Deus, amém, bênção. Há quem é bom administrativo, na área administrativa. Então, os dons naturais é importante reter que são vários. Mas o importante que eu quero que vocês guardam é os pontos. Sermão temático, o tema fornece as divisões da mensagem, ok? Então, dons espirituais são 9. Dons naturais são? Dons espirituais são? Dons ministeriais são? 5. Olha aí a bênção. E nessa mensagem eu falo disso, ok? Então é uma mensagem temática. É importante você reter isso. Depois vamos deixar um espaço aí para pergunta. Outro sim é a mensagem. O outro tipo de sermão é o sermão textual. Sermão textual. Bem, tem um sermão temático que aliás, aconselha-se a pessoas que pregam muito, prega aqui, prega ali, só fica mesmo do temático, porque o temático é mais fácil. Porque você lê um versículo, comenta um pouco sobre o versículo e as divisões, você pode tirar ali, aqui, desde que na divisão você consegue ver uma parte do tema. Não precisa tudo. Nesse caso ali é o dom. Por exemplo, sermão textual é aquele tipo de sermão que as divisões são tiradas do texto. Por isso é que ele é textual. E o textual está dividido em 3 partes. Textual, natural, analítico e sintético. O natural você baseia num versículo. Só que os pontos saem no versículo. Isso é um tipo de sermão também um pouco difícil. O temático, o tema fornece as divisões. O textual natural, o versículo que lês tem que te dar os pontos. Por isso é que ele é natural. Os pontos saem lá naturalmente. Não é muito fácil você olhar num texto e olhar que ali está ali os pontos. Vamos dar aqui alguns exemplos. Ok? Depois tem o analítico. O analítico, ele é baseado em 2 ou mais versículos. Ok? E obedece, as divisões obedecem cronologia. Ou seja, o natural é um versículo e o versículo te dá as divisões. O analítico, ele é baseado em 2 ou mais versículos, mas as divisões é cronológica. Se eu ler 5 versículos e eu tiver que ter 4 pontos ou 5 pontos, o primeiro versículo vou tirar lá o primeiro ponto. O segundo, vou tirar o segundo ponto e assim até. Enquanto que o sintético não obedece essa regra. Você pode tirar o primeiro ponto, você pode organizar a tua mensagem partindo do princípio geral da homilética que diz que ao fazer a divisão da mensagem em ponto, começa sempre com os pontos negativos e termina com os pontos positivos, não é? Se todos os pontos são positivos, começa com os pontos menos quentes e termina com os pontos mais quentes. Quando você vai preparar. Mas essa regra aqui do sermão, o sermão sintético não obedece. Aquilo é uma teologia básica, mas a teologia um pouco mais avançada diz que você tem que ter ideia que isto é textual. Só que esse é textual analítico. É analítico quando o texto me fornece as divisões cronologicamente. É sintético quando não há uma regra cronológica para as divisões. É natural quando o texto me fornece as mensagens. Vamos aqui dar um exemplo. Bem, neste sermão, nós temos também aqui alguns exemplos. Temos 20 exemplos de um sermão textual natural, 10 analítico e 10 sintético. Senão esse livro ia ficar muito grande. Então, para dar 40 exemplos. Colocamos 20 natural por quê? Porque é mais difícil você olhar no versículo e tirar lá os pontos. Isso aqui não é para qualquer um. Quando você vê que alguém fez isso, pode mesmo dar glória a Deus, porque isso é glória a Deus mesmo. Porque não é olhar bem naquilo e vermos as coisas. Ok, deixa ver aqui um texto. Bem, a página 85. O texto é Lucas 9, 23, um textual natural. O tema é Vencendo com Cristo.
Introdução: Jesus veio ao mundo para salvar e não para condenar o mundo. Quando Jesus nos aceitou na condição que estávamos, era para andarmos com Ele e somarmos vitória a cada dia. Isto é, vencer com Cristo, deixar Cristo trabalhar e nos ajudar nas lutas. Como vencer com Cristo? Se os irmãos olharem no texto, alguém lê o texto, por favor? Lucas, capítulo 9, 23. Ok, veja que aí estamos a falar de um sermão textual natural. Nós vimos que o temático só é um versículo, mas o tema é que fornece as divisões. Vimos que o textual natural é um versículo, mas o versículo fornece as divisões. Neste caso, o tema é vencendo com Cristo. E aqui na introdução eu pergunto, como vencer com Cristo? Primeiro, negar-se a si mesmo. Segundo, tomar a cada dia a sua cruz. Terceiro, seguir sem perder de vista o mestre. Olhar no versículo, tem no versículo negar-se, mas o que? Tomar a cruz e que? Seguir. Isto é um sermão textual natural. Temos outros exemplos que vamos ter que remir o tempo, está lá no livro, não é? Os irmãos que adquirirem, já o importante é entender os tipos de mensagem, mas o sermão natural, ele tem essa vertente. O analítico, ele vai te dar as divisões cronológicas. Nem sempre as divisões estão claras lá no texto. Nem sempre as divisões estão claras no texto. Mas quem te ouvir a dar as divisões, ele tem que ver, não, faz sentido. Não é só inventar, porque há pessoas que inventam. Meu Deus, tenha misericórdia desses irmãos. Deixa-me. Vamos lá passar para o último. Depois deixar que os irmãos façam algumas questões. Deixa-me só. Ok, temos o sermão expositivo. Esse aqui é muito mais difícil. É muito mais difícil. Bem, vou fazer uma recapitulação rápida. Textual é baseado em quantos versículos? Um versículo. E quem fornece as divisões do sermão? O tema. O sermão textual é baseado em quantos versículos? Vamos lá. 1, 2 ou mais versículos, porque um é o natural, né? Então, o sermão textual é baseado em ou mais versículo, ok? E quem fornece as divisões? É o texto. O texto. O sermão expositivo é baseado em 3 ou mais versículos. Ninguém vai vir com 2 versículos e dizer o meu sermão é expositivo. Não existe. Regra geral, 3 versículos ou mais. E esse sermão expositivo é um tipo de sermão que facilita pregar com detalhes, um capítulo inteiro, um livro inteiro. Você pode pregar com detalhes. Agora, é um tipo de sermão que raramente ouvimos as pessoas pregar, porque precisa muito tempo para preparar esse tipo de sermão. Não é só pegou e pregou, não é bem assim. Você tem que se preparar. Agora, há um detalhe importante aqui no sermão expositivo. O sermão expositivo obedece rigorosamente a cronologia dos versículos. 10 versículos, você não pode saltar, não, você tem que explicar todos os versículos, versículo por versículo. E é importante, eu selecionei aqui um texto, vamos lá no texto, página 135, sermão expositivo. Ok, o texto que eu selecionei aqui, que eu escolhi é Hebreus 4, 14 a 16. O tema é retendo firme a nossa confissão. Introdução. Na vida diária somos surpreendidos com algumas situações que exigem de nós perseverança. Por exemplo, quando o professor anuncia um teste
em cima da hora. Cada aluno queira ter, cada aluno quer ter um bom resultado. Não é? Ou seja, cada aluno que queira ter um bom resultado terá que deixar de fazer algumas coisas de extrema importância para se aplicar à preparação. Certo ou não? Bem, o professor falou na última da hora, você, para não quer dispensar por aí, tem que se aplicar. Da mesma forma, ocorrem incidentes em nossa vida cristã, no meio dos quais devemos ser perseverantes, quer enfrentemos perseguições, necessidades financeiras, sofrimento ou outras dificuldades, devemos ser leais à fé que professamos. Este sermão demonstra que todos os cristãos devem manter a sua fé no meio de grande dificuldade. Examinemos a palavra de Deus para considerar as razões que tornam necessário o cristão afirmar a sua fé perante as grandes dificuldades. Por que todo cristão deve reter firme a sua fé? E aqui, nessa página 131, é importante saber que o sermão expositivo, todos os pontos de um sermão expositivo tem que ter 3 elementos-chave. Tem que ter explicação, ilustração e aplicação. Diga comigo, explicação, ilustração, aplicação. Cada ponto, quer dizer, cada ponto do sermão expositivo é uma pregação. Por exemplo, são 3 versículos. O primeiro ponto é: por que Cristo ganhou a vitória para si? Ou seja, vamos lá nos organizar. Retendo firme a nossa confissão, primeiro, porque Cristo ganhou a vitória para si. Eu tenho que reter a minha fé, porque Cristo já ganhou a vitória para mim. Versículo 14 diz: reter firme, estou a explicar, é aquela primeira parte. Reter firme significa segurar com firmeza, segurar com toda a força. Os fariseus seguravam firme nas suas tradições a todo custo, conforme Marcos 7:8. Ilustração: a vitória de Cristo é retrato de um general vitorioso levando os seus inimigos derrotados na porta-bagagem do seu carro. Em Colossenses 2,15 está escrito que Jesus despojou os principados, potestades e expôs publicamente. Ou seja, a ilustração que eu vou dar pode ser uma passagem bíblica, um testemunho, alguma coisa eu posso ilustrar, e no sermão expositivo é obrigatório você explicar o versículo, dar a ilustração e depois fazer a aplicação. E eu vou fazer a aplicação. A ascensão de Cristo e a sua exaltação à destra de Deus é garantia que você tem vitória contra qualquer força espiritual maligna ou poder diabólico. Isso é só o primeiro ponto. É só o primeiro ponto. Então não vamos falar outro. Mas este ponto vai ser a mesma. Vamos seguir o mesmo caminho no segundo ponto, no terceiro ponto. Só para você ter ideia, o segundo ponto é porque Cristo se compadece de nós. O terceiro ponto é porque Cristo ajudará no momento oportuno. E depois tens aí a conclusão e por aí fora. Então, neste tipo de mensagem também tem 40 sermão. Então, neste livro, nós explicamos esses 3 tipos de sermão, e demos 40 exemplos de mensagens que foram pregadas no contexto da quarentena, inspirada para o momento da quarentena. Então são 40 exemplos temáticos, 40 exemplos textuais, 40 exemplos expositivos para ajudar as pessoas que amam a leitura, que gostam de pregar bem, que querem organizar melhor a mensagem. E uma irmã na sede perguntou: pastor, a Claudina, né, perguntou na diaconisa, essas pregações assim, dá para pregar? Falei, dá para pregar. Aliás, eu tive que dizer lá quando me deram a minha oportunidade na sede, que todos que tiveram sucesso na história da Bíblia tiveram esse sucesso porque pregaram mensagem dos outros. Ninguém pregou dele. Até o próprio Jesus, quando chegou, pregou a mensagem dos profetas. O profeta Isaías disse isso. Chegou aí, leu o profeta Isaías e foi sentado na cadeira e disse: hoje se cumpriu isso. Mas a pregação quem pregou é Isaías. Os profetas vos falaram que eu ia chegar. Os profetas, pregações dos outros. Pedro, quando pregou lá em Atos,
Falaram tão bêbado, esses camaradas tão bêbados, essa hora já estão assim todos bêbados. Pedro disse, não, isso aqui é a pregação que pregou Joel. Joel pregou isso, disse que nos últimos dias derramareis sobre toda a carne meu espírito e pregações dos outros. Ninguém teve sucesso pregando mensagens dele. Alguns receberam diretamente de Deus e todos nós que temos estado a pregar recebemos deles através de Deus. Ou seja, recebemos de Deus através deles. O que eu estou a pregar não tem nada meu. Tudo que eu coloquei aí é tudo de Deus que eu ouvi de Pedro, de João, de Paulo. Eu falei agora de Paulo. É Paulo que pregou, só peguei e falei de Paulo e vocês deram glória a Deus. O nosso sucesso depende muito de pregar aquilo que alguns que receberam de Deus podem já nos transmitir antes. Então, a ideia desse livro, há um aluno nosso do IBA que, na altura, ele pediu um livro, mas já não tinha, porque ele fez 3 pregações na igreja dele do livro, e o pastor dele lhe chamou no canto, vem daqui, rapaz, é o quê? Estava muito bonito isso. Disse, não, você está a orar muito, rapaz, é muito joelho no chão. Disse, não é só o joelho, eu tenho um livro lá onde eu estou tirando as coisas. Aí o pastor disse, me dá, mas arranja também um. Ele até disse que ele receberam aquele, e agora vai ter que pegar outro. Então, a ideia, amados irmãos, é nos ajudarmos. E não existe mensagem daquilo, não. Seu irmão sentiu uma coisa aqui tocado que vai vir pregar, amém. Porque a ideia é trazer uma coisa que trazer uma palavra que as pessoas possam ouvir, entender e se alimentar. Isto é a palavra de Deus. Isso é a Bíblia estruturada. Então nós podíamos ficar aqui a falar disso, trazer muitos exemplos. Você pode ler e você vai entender. Não tem como, são 40. E eu vou ter que deixar um espaço porque é um assunto um pouco assim estranho, pertinente. Mas a saúde do obreiro depende de ler. Ler tudo que ajuda o teu ministério. Melhorar a cada dia que passa, se desafiar a melhorar. E todos que te ouvem vão seguramente serem alimentados e ter saúde espiritual. Porque às vezes as pessoas não têm vontade, principalmente há pessoas que, às vezes acontece isso nas igrejas, né? Quando o irmão, às vezes as igrejas que a escala não é muito visível, ninguém sabe quem vai pregar. Aí os crentes ficam na expectativa, quem vai pregar? Meu Deus, quem vai pregar? E às vezes levanta o irmão, você vê a cara dos irmãos, meu Deus, é esse. E aí uns querem ir na casa de banho passear, ler um livro. E isso não é bom, mas também às vezes é mesmo difícil. É difícil. Mas há obreiros que quando levantam as pessoas ficam alegres porque já sabem que este obreiro se prepara, esse obreiro, ele tem responsabilidade nas coisas que faz. E nós não podemos pensar que isso é pecado. Não podemos pensar que isso também não pode. Bem, há obreiro que não se preparam mesmo. Embora nós sabemos que quem faz todo o trabalho na igreja é o Espírito Santo. Eu já contei aqui, provavelmente, testemunho de um jovem que era muito fervoroso e andou atrás do pai, para o pai era intelectual, para ver se o pai se convertesse, e o pai nunca se convertia. Nunca vinha à igreja, mas depois chegou uma altura que ele estava a controlar a escala. Disse, eu vou trazer o meu pai quando for o evangelista ou o pastor fulano ou o evangelista fulano, esse aqui o meu pai vai se converter. E um belo dia ele olhou na escala, é o evangelista, esse aqui é poder de Deus. Meu pai vai se converter. E ele chega no culto com o pai, convenceu o pai veio, ele já fez o trabalho de casa, o pai veio todo fino, ficou aí à frente a ouvir, e ele ficou preocupado porque o evangelista nunca subia no púlpito. O tempo foi passando, ele ficou todo intrigado. Daqui a pouco o pastor subiu, a paz do Senhor. Ele olhou, não, o pastor também é uma bênção. Não, era o evangelista ou o pastor, não, bom pai vai se converter. O pastor disse, olha bem, hoje não sinto pregar hoje. O pregador teve aí um problema no caminho com o carro e tal, não virá. Ele ficou bem triste. Por isso, vamos pedir o diácono para vir pregar. Sabe que quando as pessoas falam do diácono, as pessoas têm uma má percepção do diácono. Esquecem que Estevão era um homem... Estevão era terrível. Algumas pessoas até acham por ser diácono tem que ficar só já... Não, é mesmo para quando ele te chamar, mesmo é fazer o trabalho. Só que aquele diácono
não era uma pessoa muito do púlpito. E chamaram o diácono. Eu estou a trazer essa palavra para desanuviar um pouco aqui o ambiente, porque nós temos que nos preparar, mas nunca devemos esquecer que quem tempera e convence as pessoas não é a preparação da mensagem. Não significa que eu não tenho que me preparar. Eu tenho que fazer a minha parte, mas quem convence e transforma as vidas das pessoas ainda é o Espírito Santo. Amém? Isso é muito importante sabermos. Estamos falando muita teologia, mas temos que falar daquele que faz tudo. E subiu o diácono. E o diácono chegou e disse: quero vos saudar com a paz do Senhor. O rapaz olhou, já sabia. Aí ele leu a Bíblia. O que ele leu? Genealogia de Jesus. O rapaz disse: meu Deus, eu sabia. E ele leu aí: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele leu aquela lista dos nomes. Veio esse, depois desse veio esse, depois desse veio esse, e depois veio Jesus Cristo. Podem sentar, irmão. A minha tema é o nome sobre todos os nomes. E aí o diácono, como lá era desprevenido, e também não era muito do púlpito, e ele disse: lemos o nome do fulano, lemos o nome do fulano, lemos o nome, repetiu de novo, e o rapaz estava assim, falamos do fulano, 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 lemos tantos nomes aqui, mas esses nomes aqui não são maior do que este nome aqui. Esse nome aqui é maior que esses nomes. Apesar deles nascer primeiro, esse nome aqui está sobre todos esses nomes. Esses nomes todos aqui não curam, mas esse cura. Esse nome não salva, mas esse nome salva. Este nome aqui não liberta, mas esse nome aqui liberta. E ele começou a pregar e depois nem fez 10 minutos, disse amém. Até aqui é a palavra do Senhor. E olhou assim na igreja: quem quer aceitar a Jesus, escreveu o nome no livro da vida. O pai desse moço intelectual disse assim: pô, chamaram muitos nomes e o meu não. Vê o que o Espírito Santo faz. Quem quer aceitar Jesus e escreveu o seu nome no livro. Ele entendeu que ele estava a tirar aqueles nomes num livro. Aí ele pensou: não, eu vou aceitar para escrever o meu nome no livro, para quando esse irmão voltar a pregar, fala também o meu nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o homem se tornou crente. Quando ele deu conta que não é isto, já era ancião. Oh Deus tremendo. Isto prova que nós temos que nos preparar para que não trazemos na igreja doença, não contagiemos as nossas febres na igreja. Tenho que me preparar, mas também tenho que estar preparado de que quem faz tudo é Deus. Ele que transforma, Ele que muda a vida das pessoas. Não é a nossa teologia avançada, não é a nossa voz de pregador, não é os diplomas, não é essas coisas todas. Eu me preparo fazendo a minha parte, mas estou ciente que quem vai mudar vidas, quem vai transformar a vida, ainda é o Espírito Santo. Amém? E aquele homem se converteu e até hoje é crente. Quando ele conta esse testemunho, isso dá graça. Porque ele se converteu para o nome dele ele escrever na genealogia de Jesus. Só o Espírito Santo faz isso. Por isso, meus queridos, eu deixo aqui uns 5 minutos, se o pastor permitir, é claro. Ok? O pastor permite, para que os irmãos possam colocar algumas questões e o que pudermos vamos responder. Questões ligadas a esses 3 tipos de sermão. Alguém quer colocar alguma questão? Vamos escrever ou é só... Podem falar assim à vontade. Ok. Então... Faz favor. Tem alguém que quer colocar uma
questão? Só levantar a mão e o protocolo vai. Pai do Senhor, igreja. Sim. Falou-se tanto desse irmão, né? E gostaria de saber que quando alguém está a pregar e está a falar da desobediência e obediência, ele vai buscando no livro da Gênesis, fala de Adão, depois vai falar do povo de Israel que desobedeceu a Deus, depois vai no livro de Filipenses, fala sobre a obediência. Gostaria de saber se esse é que tipo de sermão. Boa questão. É uma boa questão que o irmão colocou. Depende. Se ele basear a mensagem num versículo e manter a obediência com apoio de outros textos, é temático. Se ele basear a mensagem em 2 versículos ou 3 e os versículos fornecerem as divisões baseando noutros textos, é textual. Se ele basear a mensagem em 3, 4 versículos e deixar que os versículos ali lhe dão esse suporte e trazer mais alguns textos, é expositivo. Tudo depende do princípio que ele vai usar. Amém. Ele pode ser temático, pode ser expositivo, pode ser, depende do número de versículos, e as divisões e os apoios é sempre importante. Pode-se tirar sim. O que nos aconselha muito é no sermão expositivo, por causa de ser uma mensagem muito extensa, aconselha-se mesmo a ficar nos versículos e se usar algum texto bíblico é para ilustrar e reforçar a aplicação. Amém. Obrigado, mano. Amém, Pai do Senhor Pastor, chamo-me Nadi Fortunato e graças a Deus pela mensagem estamos a aprender. A minha questão é a seguinte: quando, ou se tem alguma regra, ou quando é que deve-se pregar os tipos de sermões? Ou seja, temos 3 tipos. Tem alguma regra de quando é que se deve pregar um tipo de sermão, ou se calhar de acordo ao povo ou à região onde a pessoa se encontra? Boa questão. Isso também é uma muito boa questão. Não, ele depende também muito da tua queda e da tua disponibilidade. Quer dizer, dentre esses 3 tipos de sermão, onde você explora mais os versículos é o expositivo. Só que para preparar um expositivo, você precisa mais tempo. E as corridas da vida, né? Corre daqui, corre dali. Às vezes, aconselha-se muito um textual ou temático. Mas se tiver tempo para preparar uma mensagem positiva, aconselha-se também. Isso não tem lugar. Em regra geral, a pregação tem que ser simples. Mesmo que a gente estiver num lugar onde você sentir que são muito fino, mas sempre é importante trazer uma mensagem uma mensagem simples que o mais indouto ele possa entender sem perder a postura, é claro, sem perder a postura. Medir o lugar no tipo de linguagem que você vai usar, isso também é importante. Eu vou chegar numa aldeia, eu não posso trazer, conforme eu falei aqui, né? Porque entenderam, não só entendemos Adão e Eva. Epa, isso é complicado. O homem falou 1h30 e as irmãs só entenderam Adão e Eva. Isso já é complicado. Mas o tipo de mensagem não tem nada a ver com o lugar. Não tem nada a ver. Você pode. Eu, quando cheguei na escola e nos deram eu pregava muitas mensagens positivas, mas eu não sabia que era positivo. Então, quando lá os americanos eles dão lá uma ficha para cada um pôr X, o que mais prega. Eu coloquei, primeiro explicaram as mensagens. Coloca o X do que prega. Coloquei no dispositivo, o americano disse: não, você está doido, rapaz. Você não prega. Eu falei: pá, eu não pode. Tanto mais que na aula prática, eles escolheram 2 alunos e me colocou eu. Eu era um dos 2 para fazer a aula prática. E no final ele deu conta que nós pregávamos. Mas ele diz que isso é a primeira vez em toda a minha vida que alguém prega muito expositivo. Mas é verdade. Mas desde que entendi bem o que é mensagem positiva, estou com muita dificuldade de pregar, porque
bocado aquela questão técnica e a gente tem que ter tempo. E tem que ter tempo. E as igrejas são 45 minutos e você vai ter que chambetar algumas coisas. 45 minutos não dá para pregar. E a mensagem positiva até aconselha muito no estudo. Por exemplo, um estudo sistemático. Eu vou dar um estudo sobre um livro da Bíblia. Eu posso trazer uma mensagem positiva. Ou eu vou pregar um capítulo. No outro dia eu vou pregar outro capítulo. Mas no mesmo dia uma mensagem positiva com esses elementos. Não é muito... Então, agora, mas cada um tem uma queda. A ideia desse ensinamento é que é fazer com que você prega sabendo o que você está a pregar. Porque as pessoas pregam, quando tiveres que preparar, você tem que saber que eu estou a preparar uma mensagem nesse estilo. Para você próprio não baralhar as coisas. E ali a questão do irmão colocou, pode-se fazer isso, isso é que. Agora, a pessoa, infelizmente, ele traz uma mensagem que não é nenhuma dessas. Pode ser outra, porque tem outras mensagens. Tem a bibliográfica, que fala da biografia, tem a mensagem baseada no contraste, que você vai mostrar os dois lados da moeda. Tem vários tipos de mensagens. Mas as mais pregadas, você se olhar para quase todos que pregam assim, com um certo conhecimento, você vai dar conta, não, isso é textual, isso é isso, isso é aquilo. Quando não identificar, mesmo essas baseadas em contraste, está sempre numa, ou noutra, ou noutra. Mais alguma questão? Eu posso deixar que o lugar. Isso é bom, isso é bom. Dizem que quando não há muitas questões, já não há? Ok, graças a Deus. Quando não há muitas questões, significa duas coisas. Ou o professor deu bem a aula, ou os alunos não entenderam nada. Deus abençoe a todos.